A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro, em Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13. Estaremos lendo do versículo 24 ao 30. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Glória a Deus. Senhor, neste momento eu te peço pela minha vida, Pai, que o Senhor me guarda, que o Senhor possa me revestir com o poder do Teu Espírito Santo. Que eu possa, Senhor, expor para a Tua igreja tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E juntos, Senhor, possamos crescer para a glória do Teu reino, Senhor. Para que possamos estar fortalecidos e edificados para lá fora, Senhor, podermos falar do Teu reino, podermos falar da Tua palavra, podermos falar do Jesus Salvador. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E nessa manhã, irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre o trigo e o joio. E o Evangelho de Mateus, um dos objetivos dele é a apresentação do reino de Deus. Mateus, ele mostrava ali as maravilhas, expressava tudo aquilo que ele aprendeu sobre Jesus, e de maneira a expor para as pessoas o tão esperado reino do céu. E Mateus apresenta Jesus como o rei esperado pelos judeus. Muitos judeus até hoje não conseguiram enxergar em Jesus esse rei, esse libertador, este salvador. Mas pela graça do nosso Deus, pela graça do nosso Senhor, nós que estávamos, podemos dizer, de fora, fomos incluídos. Hoje nós somos a igreja de Cristo, a igreja que não tem placa, que não tem denominação, a igreja que é única e exclusivamente de Cristo, a igreja que vai subir, a igreja que vai ser recolhida pelo próprio Jesus Salvador, e que nós possamos continuarmos firmes, perseverantes, tomando sempre cuidado com as ciladas que o inimigo tenta impor na nossa vida, tenta colocar no nosso caminho, de maneira que possamos nos desviarmos do nosso foco. Por isso que os nossos olhos devem estar sempre focados em Cristo, nunca na pessoa do homem. Eu me espelho muito em fulano, que fulano, ele é uma pessoa muito cristã, muito forte, ela é muito de oração, mas uma hora essa pessoa, ela pode dar um vacilo e você vai cair junto. Por isso,
nós temos que ter os nossos olhos voltados e focados para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para converter corações e manter o crente no caminho da salvação. O único caminho que existe, que é Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E nós iremos aprender com essa parábola de hoje, Jesus falando de 2 semeadores e 2 tipos de semente plantadas. Jesus, ele usava, de situações para ilustrar algo para ser passado para aquelas pessoas. E aprenderemos que essas 2 sementes, elas de certa forma crescem juntas e durante o seu crescimento que elas brotam, elas são parecidas, mas não são iguais. E nós podemos ver que no nosso dia a dia, é fato para ficarmos alerta, porque muitas vezes nós vemos situações que engana os olhos do homem, que engana o coração do homem. Você olha de maneira assim que você fala, olha, isso é bom. Mas quando você vai olhar de uma maneira mais profunda, o que está por trás daquilo não é de procedência divina, não é do céu. Quantas vezes você está ali na rede social, você vê uma frase bonita, E aí você vai pesquisar sobre a quem está publicando aquela frase. E você vê que aquilo que tem postado, outras postagens, a ideologia daquela pessoa vai contra o princípio cristão. Aquilo ali, às vezes, foi algo para te chamar a atenção, para você, de repente, romper algum tipo de barreira que podia existir com aquela pessoa, e você entrar num mundo, mas num mundo perigoso, um mundo que não é de Cristo, onde muitas vezes ali você vai ver doutrinas desenvolvidas por homem. Parece, mas não é. Então, que tomamos cuidados e possamos aprender com essa parábola de hoje, que muitas coisas até podem ser parecidas, mas nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos para não sermos enganados, entendeu? O resultado final dessas 2 sementes são bem distintos. Da mesma forma como havia comentado agora, muitas coisas parecem ser boas no presente, mas o resultado final é diferente. E esse resultado final pode nos distanciarmos do nosso objetivo, que é morar no céu. Então, devemos estar atentos e vigilantes, porque o inimigo, ele vive fazendo ciladas. O inimigo, ele vive ao derredor, procurando alguém para tragar. Então, estejamos nós alertas, porque quem semeia é o próprio Jesus, que semeia a boa semente. Entendeu? Ele que planta o próprio, ele é o dono das terras. O inimigo é o diabo, e o joio são os filhos dele. E o campo que ele se refere é o mundo. Então nós devemos tomar cuidado com todas essas situações, com todas as coisas, ficarmos alertas. E como que nós nos revestimos para essas coisas do mal que muitas vezes tentam nos afastar do caminho do Senhor? Nos aproximando cada vez mais do Senhor. E como que você se aproxima mais do Senhor? Não é simplesmente você estar todos os dias na igreja. A igreja, infelizmente, está cheia de pessoas que cumprem
um ato religioso. Pessoas que ainda estão se encontrando no Evangelho, não tiveram ainda uma verdadeira conversão. E é importante isso para nós, de forma que nós possamos evangelizar. Às vezes nós queremos evangelizar lá fora e precisamos começar a evangelização dentro da própria casa do Senhor. Precisamos nos fortalecermos primeiro para buscarmos lá fora. Precisamos fazermos que nós todos possamos crescermos juntos. As pessoas precisam entender o porquê realmente estão na casa do Senhor, entender o que é Jesus, entender o que é a salvação. Porque senão, a primeira pessoa que você encontrar lá fora, que tiver um conhecimento um pouquinho mais profundo de uma outra doutrina, ela simplesmente, ela te anula. Ela vai trazer situações que, se você não tiver debaixo da unção do Espírito Santo, você vai ficar sem saída. Ela vai te cercar, te falando coisas que vai semear a má semente no teu coração. Vai colocar a semente da dúvida, vai colocar a semente da desconfiança. E para isso, irmãos, que nós possamos, como igreja, como corpo de Cristo, nos fortalecermos na palavra do Senhor, através do que? De orarmos, lermos e meditarmos, cada vez mais, buscando sempre ao Senhor em toda a oportunidade, orando ao Senhor e apresentando a Ele tudo aquilo que nós necessitamos. Nós somos, sim, totalmente dependentes deste Deus. O que seríamos de nós se não fosse esse Deus Todo-Poderoso nos guardando? Não estaríamos nem aqui nesta manhã. Não estamos na igreja por mérito nosso, porque, hoje eu levantei com aquela vontade. Estamos aqui porque o Senhor nos incomodou a estarmos aqui. O Senhor nos chamou, o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor nos tocou a estarmos na presença dEle, a ouvirmos a voz do Senhor falando conosco. Que nós possamos então sermos esta boa semente, os filhos de Deus verdadeiros, para agirmos e trabalharmos em prol do reino de Deus. Amém? E nós aprenderemos também com esta parábola o tempo certo de agir. Diferentemente do homem que faz tudo no impulso, tudo assim, ele não para, não pensa, ele pede direção para Deus, mas ele não espera 30 segundos. E ele já acha que Deus é aquilo que ele vai fazer, Deus vai abençoar, e depois, maioria das vezes, ele quebra a cara, ele fica decepcionado, aí ele pega aquele baita problemão e coloca lá nos pés do Senhor, como se o Senhor tivesse algum tipo de obrigação em resolver aquela situação. Então, nós veremos que olha o tempo certo. Se fosse o homem tomando aqui, o homem carnal tomando a decisão, o que ele faria? Já sai arrancando essa erva daninha que está ali. Mas o Senhor, conhecedor de todas as coisas, Ele sabia que arrancar o joio àquela altura, Ele iria ferir o trigo. E muitas vezes na nossa vida nós temos que esperar o tempo de Deus, esperar o Senhor demonstrar para nós o momento certo de agir. E para isso nós temos que ter verdadeiramente intimidade com o Senhor, saber sentir em nosso coração aquilo que Deus
está colocando. Aquilo que o Deus, nosso Deus que nós servimos, não é Deus de confusão, não é Deus de dúvida. Quando você for fazer algo que realmente está na unção do Senhor, está debaixo da direção do Senhor, você faz com convicção, você faz com certeza, sem dúvida. E coloque sobre a palavra do Senhor. Será que aquilo que você está fazendo está amparado na palavra do Senhor? Tem a bênção do Senhor sobre aquilo? Então que nós possamos sim, termos paciência de agirmos no tempo certo, porque muitas vezes agimos e machucamos pessoas. Palavras que por mais que nós possamos expressar o nosso sentimento de desculpa, causou uma ferida naquela pessoa. E muitas vezes isso vai mudar um destino. Tudo porque precipitamos em nosso agir. Precipitamos em expor o nosso sentimento carnal. Então que nós possamos ouvir Deus falando conosco e possamos ouvir e entender de maneira que isso seja feito segundo a vontade de Deus e também venha trazer frutos para o reino e para a nossa própria vida. Amém? E para a gente conhecer um pouco o que é o joio. O joio é uma planta que se parece muito com o trigo quando brota, mas enquanto a semente do trigo serve para fazer farinha e produzir pão, a semente do joio não é boa para comer. Em meio a um campo de trigo, o joio é uma erva daninha. Então, Jesus ele usava dessas situações, dessas parábolas, que eram parte da rotina da vida daquelas pessoas. Então, nós podemos ver que várias parábolas que Jesus fala, ele usa de situações do dia a dia daquelas pessoas, da cultura daquele povo. E as pessoas que o ouviam ficavam maravilhadas, tamanha a sabedoria que Jesus falava, sabedoria e poder. E era assim, existia aquelas pessoas que cresceram com Jesus, que conheciam a sua família de carne, e essas pessoas até não entendiam, não conseguiam enxergar ali a figura do Filho de Deus que estava. Eles ouviam, mas não reconheciam que quem estava ali falando com eles era o próprio Deus, era aquele que veio para libertar e salvar todo um povo. Que nós também possamos hoje ter os nossos olhos abertos para entendermos quem verdadeiramente é o Cristo Filho de Deus, o Cristo Salvador, para que quando formos indagados sobre alguma situação, ou mesmo quando o inimigo tentar vir contra nós colocando semente da desconfiança, semente da dúvida, o nosso solo não receba aquilo. Aquilo nem vai semear, aquilo nem vai brotar. Mas para isso nós temos que estar todos fortalecidos na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E nós aprendemos sobre a paciência e a justiça de Deus, porque Deus agiu com paciência, não intervindo naquele determinado momento. Mas isto não quer dizer que o nosso Senhor seria omisso, pois no momento certo a justiça dele iria prevalecer. Então não pense aquele que faz o erro, não pense aquele que está fazendo algo encoberto, que o Senhor não está acompanhando, que o Senhor não está vendo.
Ao tempo certo, o juízo do Senhor acontecerá. E não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. E aquelas pessoas, muitas delas, elas não entendiam as parábolas. E no momento em que Jesus, ele até estava ali falando, estavam todos juntos, os próprios discípulos não entendiam. Porém, aos discípulos, depois Jesus a revelava. Vamos ver, vamos aí no Mateus 13, nos versos 36 e 37. No Mateus 13, versos 36 e 37, diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Amém? Então, você vê que o Senhor, ele preparava os seus discípulos, ele orientava, ele explicava, e quando nós lemos os evangelhos, o próprio Jesus explica as suas parábolas. Ele sempre vai ter a parábola e mais à frente vai ter a explicação. É quando Jesus está explicando aos seus discípulos, preparando, capacitando os seus discípulos depois a passarem isso para as pessoas, a eles estarem tendo a capacitação do Senhor para ministrarem isso para as pessoas, e essas explicações chegam até os dias de hoje a nós através da própria palavra do Senhor. Olha quantos anos se passaram e a palavra do Senhor se faz viva e continua viva no coração do crente. Amém? E o reino dos céus é semelhante a essa expressão, ela vem a nos mostrar uma nova verdade sobre a vinda do reino do céu. Este homem que semeia, que a palavra fala que semeia a boa semente, é o próprio Filho de Deus, é o Senhor Jesus, aquele que plantava por todo o campo a boa semente. E este campo, que é o mundo, Mateus 13, 38, a parte A, fala assim: o campo é o mundo. Mateus 13, 38, a parte A, é o mundo. E assim como um bom fazendeiro, que aproveita toda a sua terra, o Senhor, ele semeia por todo lugar. Assim a palavra, ela é levada a todas as pessoas. Cabe a nós semearmos essa boa palavra. Cabe a nós entendermos, assimilarmos e debaixo da unção do Senhor, debaixo de uma capacitação do Senhor, falarmos e proclamarmos este evangelho que traz primeiro ao homem arrependimento, depois salvação. Um evangelho que liberta o homem da sua condenação eterna. A própria palavra, a palavra que é o próprio Cristo, que nos faz reconhecermos que estávamos errados, que estávamos condenados, mas por um ato de graça do nosso Deus, por um ato de graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue derramado naquela cruz, Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar hoje aqui, reunidos como igreja, e amanhã reunidos no céu como uma grande família de Deus. Amém? Glória a Deus. Mateus 13, 38, a parte B, diz assim: e a boa semente são os filhos do reino. Olha só, Jesus, ele falava dele mesmo, mas ao mesmo tempo ele semeava a boa semente aos filhos, aqueles que são os seguidores,
A igreja, podemos dizer nos dias de hoje, somos a boa semente. Somos os filhos do Senhor, os filhos do reino. E cabe a nós sermos multiplicadores desta palavra que transforma as pessoas. Não é o homem que transforma, não é, você pode ser o mais capacitado que você achar. Você pode fazer tantos cursos você achar necessário, várias faculdades, se formar em tudo que você imaginar. Mas muitas vezes, aquela pessoa que tem a unção do Espírito Santo, que muitas vezes nunca sentou num banco de escola, nunca pegou, às vezes num lápis para escrever, tem um conhecimento de Deus infinitamente maior daquele que é letrado. Por quê? Porque o conhecimento vem de cima para baixo. A capacitação vem de cima para baixo. Por isso que nós todos somos iguais perante Cristo. Nós todos somos iguais perante o Pai. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando você vê alguém sendo muito arrogante, a própria palavra diz que a soberba precede a queda. Então tomemos cuidado, sejamos firmes naquilo que nós falamos, mas na unção que vem do alto, não naquilo que o homem próprio acredita. Amém? O inimigo é aquele que semeia o que é ruim, e nós devemos ficar atento às suas artimanhas. Lembra que eu já comentei um pouco antes, que nós temos que tomar cuidado com situações em que o inimigo, ele vai adentrando, ele vai procurando brecha na vida do homem, e quando você vê, ele já se instalou. O inimigo, ele age na escuridão. Ele age na hora que você está dormindo. O dormindo não é o sentido material, mas o dormindo é quando você não está em sintonia com Deus. Quando você abre a janela dos teus olhos, quando você abre a janela do teu coração, e ali você permite entrar aquilo que não é sagrado. E aí se estabelece o mal. O mal ele entra, e depois você sozinho não consegue tirar. Você tem que entender que aquilo é nocivo e pedir capacitação e direção ao Senhor. E este sim, através do Espírito Santo, retirará aquilo que é mal do nosso coração. Este inimigo que é o diabo, ele invade o campo para semear a má semente. É o mesmo que invade as nossas vidas, assim como eu falei, através das brechas. E o que faz isso? Nos deixarmos mais vigilantes, mais atentos. Ocupem a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é sagrado. Será que estamos ocupando a nossa mente com aquilo que realmente vai dar frutos, vai dar bons frutos? Ou será que estamos apenas satisfazendo os nossos próprios desejos? Que nós possamos refletirmos, possamos fazer diariamente um exercício ao final do dia. Como foi o meu dia? O que passou pela minha cabeça? O que eu pensei? O que eu agi? Eu agi segundo a vontade do Senhor? Eu agi segundo a minha vontade? Eu dei testemunho daquilo que eu falo? O mundo está 24 horas nos observando, porque nós, em um determinado momento da nossa vida, nós declaramos ao mundo, nós mostramos ao mundo que nós
seríamos diferentes, que nós seríamos segundo a vontade de Deus. E essas pessoas estão só nos observando. Para um deslize, uma coisinha, eles já vêm e apontar o dedo. Mas nós temos um Deus soberano e que nos defende de todas as coisas. Mas para isso, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Ouvirmos a voz dEle de maneira a estarmos sempre atentos. Porque Ele vem e semeia o joio na mesma plantação do trigo, porque Ele sabia que isso iria o quê? Causar confusão. Olha só, olha qual a intenção do inimigo, de causar confusão. Dele vir e trazer aquilo de forma a criar uma contenda, a criar uma situação. E aí Deus mostra, nos ensina o tempo, a paciência, que não quer dizer que não haverá justiça, mas a justiça será ao tempo dele. Satanás, que é o inimigo, ele se disfarça em anjo de luz, muitas vezes para enganar o homem, para ser adorado, para aparecer para as pessoas que ele é algo bom. Mas o destino é trágico. Temos que tomar cuidado e estarmos com os nossos olhos bem atentos e o nosso coração aberto a sentirmos o Senhor nos incomodando, se aquilo que está entrando na nossa vida não vai dar certo, porque o inimigo, ele vem semear a discórdia, o ódio, a intolerância, a mentira. Por isso ele é considerado o pai da mentira. Pode ver que tudo aquilo que não é de Deus sempre tem um pezinho, tem uma coisinha errada. As pessoas vêm e te falam, vamos fazer isso. Olha assim, mas tem esse mais, já é um sinal para você analisar que aquilo é problema. Mas isso aqui a gente tem que fazer assim, mas isso aqui fulano não pode saber. Algo está errado. Algo ali, o Espírito Santo já começa a te incomodar, que você precisa rever e tomar cuidado aonde você está colocando os seus pés. As duas sementes, elas podem até ser parecidas, assim como os filhos do mal e o filho do bem, em determinado, até parecem, até podem ser parecidos, mas o final vai ser revelado, a verdade será exposta. Nenhuma verdade fica encoberta, porque quando bate a luz que é Jesus, a mentira ela é revelada. Aquilo que está obscuro aparece, a imperfeição aparece, o pecado aparece. Mas tem o tempo certo, tem o tempo de Deus, e Deus que irá comandar esta situação. Durante o crescimento das duas sementes, ela é quase que impossível distinguir as duas plantações. Eu até, quando eu estava estudando, eu vi algumas imagens na internet, e realmente quando ela está brotando, imagina, se você colocar uma do lado da outra, pode até parecer que você, não, essa aqui é tal, mas você imagina num campo de plantação, você imagina numa igreja cheia, e você sair fazendo justiça com as próprias mãos, sem saber o que você está fazendo ou o que você está falando. Então,
que nós possamos estar sempre atentos. O joio, ele representa os incrédulos, e muitas vezes eles apresentam aquilo que verdadeiramente eles não são. Podemos dizer que alguns são bodes disfarçados de ovelha, não têm compromisso com o reino de Deus, o compromisso deles é com eles próprios, e por consequência, com o mal. Mas os verdadeiros filhos de Deus sabem se proteger daquilo que é maligno, sabem esperar com paciência o tempo e a justiça de Deus. E os empregados, eles se surpreendem, ao ver aquela erva daninha no meio da plantação, pois eles haviam acompanhado a plantação e sabiam que ali havia sido plantado apenas o trigo. É um instinto natural do homem querer ir lá e fazer a justiça com a própria mão, ir lá e arrancar aquilo. Mas o dono da plantação proíbe. Este dono da plantação aqui, que é o nosso Deus, conhecedor de todas as coisas. E ele sabia que este ato do homem de ir lá, tentar naquele momento fazer aquela separação, iria sacrificar também o trigo. Olha a sabedoria de Deus. Olha quantos exemplos que o Senhor nos dá na sua palavra, para que nós possamos meditar no nosso dia. Situações que vêm a nos ajudar, a facilitar muitas vezes em decisões que nós temos que tomar. Em nossa situação, em nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, para aqueles que estudam na escola. Como nós devemos nos comportar às vezes perante uma intriga, uma contenda, uma briga. Situações que fazem parte da vida de todo aquele que vive no mundo, neste mundo. Muitas vezes você é até uma pessoa que não procura encrenca, mas sempre vem alguém, às vezes para querer te tirar do sério. E é um momento que você tem que saber agir. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela está sendo manipulada por uma força do mal. E o que ela quer realmente é que você responda na mesma altura. Para criar o quê? A contenda, a briga, aquela discussão. Mas que saibamos agir com sabedoria e sabedoria de Deus. No tempo da colheita será evidente a distinção dos dois frutos, do resultado final. Aí não haverá confusão. O que é joio, o que é trigo, ao momento certo. A luz de Cristo revelará cada uma destas coisas. Nada fica oculto para o Senhor. Tudo tem o seu tempo. Que nós não tomemos decisões precipitadas que possam causar feridas incuráveis. Que saibamos agir debaixo do tempo de Deus. E saibamos agir debaixo do comando de Deus, de um único líder. E este líder é Deus, que está lá no seu alto trono. E de lá, Ele é poderoso e suficiente para controlar a vida de cada um aqui neste mundo. É o único. É o único que sabe, é o único que nos conhece desde antes que fôssemos formados no ventre de nossa mãe. É o conhecedor de todas as coisas. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos fortalece e que nos enche de alegria e de paz no mundo
tão conturbado, em que você liga a televisão, é doença daqui, é doença dali, é surto, é uma série de coisas que amedronta, que as pessoas começam a entrar em pânico, começam a entrar em depressão. Mas o que o crente, ele tem que saber e ele tem que exercitar, é que não podemos sim estarmos sujeitos a todas estas coisas que estão neste mundo. Mas nós temos a certeza e a garantia da nossa eternidade. Nós temos a certeza e a garantia para onde iremos. Isso que é o mais importante na vida do crente. Ao chegar o tempo, haverá a separação do joio do trigo. O joio será amarrado em molhos para ser queimado. Então, olha aqui, chegou o tempo da justiça de Deus. Para aqueles que ficam imaginando que pode fazer e nada vai acontecer, o tempo vai chegar. E muitas vezes o próprio crente começa a pensar assim, permitir pensamentos do tipo: olha, eu faço isso, eu faço tão certo, e estou sofrendo, e eu vejo fulano fazendo isso, aquilo, e está tudo de bem, vive bem, é próspero. Irmãos, a justiça de Deus, ao tempo certo, acontecerá. Nada ficará impune debaixo dos olhos do Senhor. Que nosso foco e o nosso pensamento seja na eternidade. É claro que o Senhor, abençoador, Ele pode sim nos dar uma vida boa, pode sim nos dar uma boa condição financeira, pode dar um bom lar, pode. Mas isso não deve ser o nosso foco. Isso não tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Porque se você coloca isso em primeiro lugar na sua vida, automaticamente você está colocando o reino de Deus em segundo lugar. E aí do segundo lugar ele passa para o terceiro, ele passa para o quarto. Quando você vê, já não faz mais parte do teu plano de vida. Devemos tomar cuidado com essa erva daninha que pode crescer no nosso coração. Essa semente que pode crescer no nosso coração e nos desviarmos daquilo que o Senhor tem nos ensinado. O trigo será juntado nos celeiros, e este fato também acontece dentro da própria igreja. Essa separação acontecerá. Só subirá aqueles que verdadeiramente são igreja. Não é aquele que é igreja, aquele que está à igreja, aquele que é igreja literalmente. Que você está é uma coisa, você ser é outra. Você está à igreja, você é aquela pessoa que vem muitas vezes e não tem um compromisso, não com a igreja, mas não tem um compromisso com Deus. Agora, você ser igreja é você estar debaixo da palavra de Deus, é você ouvir os ensinamentos, é você praticar o Evangelho, é você ser guiado e dirigido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E o crescimento conjunto dessas duas sementes, olha aqui que também nos ensina. Talvez a pessoa pode até pensar: por que Deus? Será que Ele não tinha o controle disso? Mas olha, aí entra a soberania e o poder de Deus. Deus tinha o total controle da situação, tanto é que Ele permite que isso aconteça. Se Ele não tivesse o controle, Ele falou: não, antes que fuja do meu controle, deixa eu já tomar uma atitude. Não, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas, Ele tem o controle sobre tudo, e Ele permite.
que essas duas sementes cresçam juntas, mas debaixo do controle dele. Ele demonstra que ele não será pego de surpresa. Da mesma forma que aqueles trabalhadores chegaram no campo e se depararam com o joio brotando no meio do trigo, Deus não é dessa maneira. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já tinha este controle de todas as coisas. E era sob a permissão dele que isso estava acontecendo. Porque no tempo certo, na hora certa, a sua justiça iria prevalecer. Deus, ele nos guia sempre para a melhor solução. Porque joio e trigo não ficarão juntos para sempre. E Jesus nos alerta sobre a punição para o inimigo que semeou o joio. A punição para o inimigo e para as suas sementes ruins do mal. Então que nós possamos continuarmos firmes, sabendo que o juízo de Deus, ao tempo dele, irá acontecer. Deus é o único que sabe identificar de maneira exata, correta, uma situação, sabe identificar o joio e o trigo. E Ele sim pode capacitar pessoas para o tempo certo, fazer também essa separação. Ter o momento certo de às vezes advertir algo que está acontecendo de errado. Ao tempo certo, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele vai ministrar no coração do homem. Olha, vá lá, meu filho, e haja assim, assim, assado. Coloca no coração do homem isso. E o homem, debaixo da inspiração do Espírito Santo, debaixo da palavra do Senhor, ele age segundo a direção que vem de cima. Isso é muito importante para você não fazer feridas que não serão cicatrizadas. Amém? Cristo será o juiz que irá fazer esta separação. Aquele que é joio será queimado antes do trigo ser guardado. Será como se estivesse vendo a recompensa que o ímpio recebeu. Ou seja, o trigo, aqui fala que o joio vai ser queimado antes do trigo. Ou seja, dá-nos a entender que nós vamos, como se nós estivéssemos vendo aquilo, o destino da semente do mal, daquilo que fez o mal. E mais uma vez isso reforça a continuarmos no caminho do bem, no caminho certo, no único caminho que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? E para concluir agora, irmãos, finalizando o nosso estudo dessa manhã, um resumo. Havia muita incredulidade naquela época. Jesus usava de parábolas para expor a sua obra e o reino do céu. As pessoas não entendiam o significado das parábolas, porém, aos seus discípulos, ele as revelava, para que estes depois ensinassem as multidões. Assim, elas chegam até nós nos dias de hoje. A palavra nos revela que aquilo que Deus faz é bom, e é feito à luz do dia e todos podem ver. Mas a obra do inimigo acontece na escuridão de maneira secreta. Mas a Deus pertence o tempo e o agir. Não compete ouvirmos a nós compete ouvirmos a sua voz e obedecer. Jesus nos ensina que com a chegada do reino de Deus, o pecado e o inimigo definitivamente serão derrotados. Aqueles que não se arrependeram serão lançados no inferno. Então, aprendemos neste mundo sobre o tempo, a paciência e a justiça de Deus. Amém?